há cerca de 4 anos atrás, quando eu cheguei ao Brasil, vindo da África com a minha esposa, nós iríamos trabalhar então agora na Amazônia, e nós iríamos então primeiramente mapear, pesquisar algumas etnias indígenas na Amazônia, onde o Evangelho ainda não havia chegado. Era a nossa primeira missão. E eu fui então para o coração do estado do Amazonas, uma cidade chamada Tefé, e dali então tomei uma voadeira. Quem já esteve no norte aqui sabe o que é voadeira, não é? Eu fiquei decepcionado porque não voa de verdade, só tem um nome aí, voadeira, mas é uma canoa motorizada. E aí tomamos aquela voadeira, eu e um guia indígena, e nós subimos o rio Solimões e o rio Japurá, cerca de 2 dias e meio, chegamos até um local chamado Maraã, e dali então as tribos que eu gostaria de pesquisar, elas estavam há alguns dias ainda de caminhada dentro da mata. E contratamos um guia indígena que era um caçador, conhecia bem aquela mata, e eu lhe apresentei as tribos. Ele disse: eu conheço esse povo, eu conheço este lugar, mas fica mais ou menos aqui 4 dias caminhando nessa direção aqui na mata. Se você aguentar, nós vamos. Eu disse: se eu aguento eu não sei, mas vamos tentar, vamos caminhando. Ele disse: olha, só há um problema, eu posso caminhar com você 30 dias na mata, mas eu não gosto de conversar, então por favor fique em silêncio. Nós gastamos ali 1 semana na mata, eu nunca senti tanta falta de conversar com alguém. E o fato curioso, era a primeira entrada que eu fazia na mata amazônica, minha primeira experiência. E até então eu estava assim bem relaxado, mas na primeira noite ali dormindo na mata, aquele indígena, ele ficou muito inquieto. Ele era um caçador experiente. Ele se levantava toda hora, ele focava ali o mato com a sua lanterna, e deitava na rede, e levantava da rede, e assim por diante. Isso no meio da mata, as nossas redes atadas ali em algumas árvores. Eu fiquei observando aquele movimento. No outro dia lhe perguntei: mas por que você ficou tão inquieto, eu querendo dormir, e você aí se mexendo, e ligando a lanterna, e assim por diante? Ele disse: olha, eu tenho que lhe confessar, eu sou indígena, sou caçador, mas eu morro de medo de onça. Até então eu não tinha medo de onça, mas a partir daquele dia, eu hoje morro de medo de onça. E aí nós seguimos aquela caminhada. E queridos, no 4º dia de caminhada, nós estávamos prestes a entrar em uma daquelas aldeias ainda sem o Evangelho. Eram 3 tribos, a tribo dos Cambeba, Miranha e Cocama. E nós estávamos prestes a entrar na primeira aldeia da tribo dos Cambeba, aldeia ainda não alcançada, há 4 dias de caminhada na mata, em um local remoto, e eu bem sabia que não havia nenhuma agência missionária trabalhando ali entre eles. Eu havia já pesquisado isso muito bem. Para minha surpresa, eu entrei naquela aldeia juntamente com meu guia, e os indígenas, eles estavam ali e não se assustaram com a nossa presença. Eles estavam limpando um lugar no meio da aldeia, com alguns galhos, limpavam cuidadosamente aquele lugar. Eu então, utilizando o meu guia como intérprete, comecei a conversar com eles, e ali lhes perguntei: o que vocês estão fazendo? E eles falaram: nós estamos aqui preparando o lugar para o culto hoje à noite. Eu falei: culto hoje à noite? Eu acho que esse pessoal entendeu mal a pergunta, então o meu intérprete falhou na resposta, na tradução. Porque nós estamos aqui há dias de caminhada, no meio da mata, e não há missionários por aqui, eu bem sei, já pesquisei, nenhuma agência enviou missionários para este lugar. Mas eles foram tão assim afirmativos, e eu lhes perguntei: vocês são crentes? Eles se assustaram e perguntaram: mas é claro que nós somos crentes, e você não é crente? Eu me lembro até hoje que 2 indígenas lá atrás levantaram as mãos e gritaram: aleluia! Eu falei: são crentes e são pentecostais. Mas quem lhes trouxe o Evangelho? Qual foi o missionário? Qual foi a missão? Qual foi a igreja? Eles falaram: olha, desse negócio aí a gente não entende. Mas quem nos trouxe o Evangelho foi um homem chamado Seu João. É um ribeirinho, é um pescador e mora logo ali embaixo em um flutuante. Flutuante no norte, queridos, é uma casinha feita sobre algumas madeiras que flutuam. E ali então essa casinha fica no rio, sobre as águas, amarrada com uma corda bem grande, uma árvore segura. Quando o rio sobe, a casinha sobe, o rio desce, a casinha desce, é um flutuante. E eu entrei então naquele flutuante, era um casebre, feito totalmente de madeira, um casebre bem envelhecido, 3 por 4 metros mais ou menos. Quando eu observei aquele casebre, olhando ali pela janela,
havia ali dentro daquele quartinho apenas 4 redes poídas, já bem envelhecidas, havia uma cadeira que estava quebrada e uma panela, só isso. Sentado no chão, estava um homem que segurava a palavra de Deus bem próximo assim da sua face, colocando assim o dedo sobre cada frase que lia, e aparentemente ele lia a palavra de Deus com muita dificuldade. Era o seu João. Eu entrei e disse: seu João. Ele se assustou, disse: quem é você? Eu disse: meu nome é Ronaldo, eu sou missionário. Ele disse: só um momento, abriu a janela e gritou: Maria. Maria era a esposa. Venha para casa e traga depressa as crianças, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. E queridos, eu jamais fiquei tão constrangido como naquele dia em chegar em um lugar como missionário. Sabem por quê? Porque eu estava ali com cobertura de oração das igrejas que me enviavam. Eu estava ali com meu sustento suficiente para contratar uma voadeira, um guia indígena e tudo mais. Estava ali com aquela mochila especial com proteção para os rins, com botas especiais para caminhada na mata. E estava ali perante um homem que não tinha nada disto, mas era um homem que tinha paixão pelo Senhor Jesus. Eu disse: seu João, o missionário é o Senhor, o que lhe trouxe aqui? Ele disse: meu missionário, eu sou membro da Assembleia de Deus, eu sou ribeirinho, sou pescador, e eu morava em um local que tinha pouco peixe. Entrei na mata à procura de um rio que tivesse mais peixes, e eu cheguei então neste lugar. Eu olhei para o rio e disse: e esse rio tem mais peixe? Ele falou: olha, verdadeiramente esse rio praticamente não tem peixe, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 6 igrejas para a glória de Deus. Duas entre os Cambeba, 2 entre os Cocama, 2 entre os Miranha. 6 igrejas. E queridos, eu louvei a Deus pela vida daquele homem, mas aí chegou a Maria com seus filhos, os 4 filhos. Crianças entre 7 a 14 anos de idade. Eu falei: senhor João, estou muito preocupado com o senhor tem 4 filhos, 7 a 14 anos de idade. O senhor está no meio da mata, aqui não tem nada, aqui não tem clínica, não tem hospital, não tem estrada, não tem escola, não tem nada. O senhor não se preocupa com seus filhos? Ele disse: meu missionário, eu estou deixando aqui uma herança para os meus filhos. Eu olhei para aquela casinha quase caindo, olhei para uma canoa ali quase afundando, e eu falei: mas que herança é essa? Que herança que o Senhor está deixando para os seus filhos? Ele me respondeu: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. E queridos, não preciso nem falar que eu gastei os outros 3, 4 dias saindo daquela mata, só com este pensamento em minha cabeça, e essa oração no meu coração: Senhor Deus, faça-me como seu João, me dê essa paixão, me dê essa obediência, me dê esse altruísmo, me dê essa disposição. Eu quero ser como aquele homem, sem me preocupar com o que cerca a minha vida, com os meus benefícios, com os meus interesses, com aquilo que eu vou carregar, com a minha aposentadoria. Eu quero servir ao Cordeiro Jesus. E ali estava um homem que não tinha preparo, que não tinha envio, que jamais usou para si o termo missionário, nem obreiro, nem nada. Era crente no Senhor Jesus, mas um homem apaixonado por Deus, disposto a ir até a 4 dias de caminhada na mata, levar a esposa e 4 filhos para alcançar aqueles povos. Eu saí da mata, cheguei até Fé, mandei ali uns e-mails para os amigos que trabalham com banco de dados dos povos indígenas não alcançados, e falei: olha, sabe aquelas 3 tribos não alcançadas? Cambeba, Miranha e Cocama? Sim, Ronaldo, estão aqui bolinhas vermelhas no meio da Amazônia, são os grupos não alcançados. Pode riscar, já foram alcançados. E eles falaram: muito bem, qual foi a missão? Não tem missão. Mas qual foi o missionário? Não tem missionário. Mas como foi? Coloque aí: seu João para a glória de Deus. Seu João para a glória de Deus.